Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versos de 6 a 10, esse será o trecho da palavra de Deus que nós iremos ouvir nessa manhã. E como o presbítero Davi falou antes de orar, falar do único e genuíno evangelho, né? Eu coloquei o tema dessa mensagem, que há somente um evangelho verdadeiro. Há somente um evangelho verdadeiro. Gálatas capítulo 1, versos de 6 a 10. Acompanhe aí atentamente. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém. O presbítero Davi já fez a oração pedindo a direção do nosso Senhor e que assim, por meio do seu Santo Espírito, Ele nos conduza, né? Na exposição da sua palavra. Meus irmãos, tem uma frase de alguém que diz que uma bebida ela pode ser muito saudável e até refrescante. Porém, quando lhe acrescenta uma gota de veneno, ela torna-se letal. E para nós entendermos o que estava acontecendo aqui nessa região da Galácia, Paulo escreve essa carta ela não é direcionada a uma igreja específica. A região da Galácia, ela tinha várias igrejas, né? Como está registrado lá em Atos, capítulo 14, que tinha as igrejas de Icônio, Listra, Derbe e Antioquia. Então, Paulo ele está escrevendo para essas igrejas dessa região da Galácia. Há uma discussão se era da Galácia do Norte ou do Sul, mas nós entendemos que a região a qual essas igrejas pertenciam era a região sul da Galácia. E essas igrejas, elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo, né? Na sua primeira viagem missionária, é o que está escrito lá em Atos capítulo 14, abramos lá. Atos capítulo 14, que fala do seu ministério, né? De Paulo e Barnabé nessa região, pregando o evangelho. Só para a gente contextualizar, uma das cidades aqui que está listada aqui é Icônio, no capítulo 14, fala em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falavam de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Verso 8 fala de Listra. Nessa cidade, Paulo ele
diz que em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Esse milagre que Paulo fez em Listra fez com que os homens que testemunharam esse milagre achassem que aqueles homens, Paulo e Barnabé, eram deuses, né? Era uma cidade pagã, idólatra, e aqui ela fala do que eles fizeram. Os sacerdotes queriam oferecer sacrifícios a esses homens, achando que eles eram deuses. E Paulo vai dizer: não, somos homens igual a vocês, nós estamos aqui pregando o evangelho para que dessas coisas vocês deixem, se afastem. Essa é as igrejas da qual Paulo havia pregado o evangelho, e o Senhor, lá no verso 48 do capítulo 3, diz que os gentios, ouvindo a proclamação do evangelho, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E dessa maneira, meus irmãos, Paulo ia pregando o evangelho, e aqueles que haviam destinados, aqueles que foram escolhidos, eles criam no evangelho. Paulo e Barnabé, ele tinha sido enviado pela igreja de Antioquia, uma igreja que foi o grande berço, né, do campo missionário. No verso 13, no capítulo 13, vai dizer que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, da qual Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo que disse àqueles irmãos: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E diz que, e então jejuando e orando, impondo-se sobre ele as mãos, os despediram. Esse é o contexto que Paulo ele prega para aquelas igrejas da Galácia. Paulo ele sofreu muita perseguição, foi um preço muito alto a sua passada ali em Gálatas, na região da Galácia. Houve muita perseguição dos judeus. Há uma passagem que fala que ele foi apedrejado, que tiveram como morto. Talvez aquela situação de fato foi um milagre de Deus, Paulo ter ressuscitado daquela situação de apedrejamento. Então foi com muita luta que Paulo pregou o evangelho naquela região. E Paulo ele está aqui, meus irmãos, assustado, admirado, perplexo com o que está acontecendo. Aqueles irmãos que haviam recebido o evangelho com tanta alegria, com tanto gozo, eles estavam se afastando do genuíno evangelho. E Paulo ele está aqui muito triste com o que tem acontecido. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita para lidar com problemas específicos de determinadas igrejas. Para entender a epístola é preciso ter algum conhecimento da situação que essas igrejas enfrentavam. Pouco depois que Paulo havia deixado aquela região e aqueles irmãos terem aceito o evangelho, surgiram alguns agitadores que atacaram não só o apóstolo Paulo, seu apostolado, mas também atacaram a pregação do evangelho que Paulo pregava. E esses irmãos, que eram da seita dos judaizantes, eles estavam pervertendo e perturbando a alma daqueles irmãos. Olha o que nosso texto ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O interessante, meus irmãos,
que se nós formos observar as outras epístolas de Paulo, depois de ele ter feito esse prefácio de saudação, geralmente nesse ponto aqui onde ele está admirado e perplexo, era o momento de ele proferir palavras de ação de graça, de louvor. E Paulo, ele, pela sua situação, pela sua perplexidade, pelo contexto que os gálatas estavam aceitando, ele começa com uma severa advertência. O que é interessante é que a igreja de Corinto, quando ele escreve lá a sua primeira carta, conhecendo o contexto da igreja de Corinto, onde havia litígio entre os irmãos, onde havia imoralidade, ele não começa com uma perplexidade como ele está começando aqui em Gálatas. 1 Coríntios, ele vai dizer assim, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que Paulo começa essa saudação aqui a esses irmãos. Ele faz ação de graça. Mas olha o que acontecia. Só um exemplo de pecado na igreja de Corinto, no capítulo 5. Ele vai dizer assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Esse era um dos pecados que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas mesmo tendo esse conhecimento, Paulo ele não começa tão severo como ele começa aqui na igreja aos Gálatas. Porque o assunto ele é muito mais importante. O que está acontecendo em Gálatas é algo preocupante. O que está sendo atacado aqui é a essência do Evangelho. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é a glória de Deus, é a salvação do homem que está em jogo. É por isso que ele começa, eu estou admirado, perplexo com vocês. No capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No capítulo 5, verso 7, ele vai dizer, vocês estavam correndo tão bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Veja a situação daqueles irmãos em Gálatas. Eles foram alcançados pela graça do Senhor, pelo Evangelho. Paulo está dizendo que, sabendo que todo homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vocês entendem agora por que Paulo ele está tão perplexo, tão estupefado com a situação em Gálatas? Porque, meus irmãos, a essência do Evangelho estava sendo deturpada. Os irmãos estavam trocando o genuíno Evangelho por outro Evangelho que Paulo vai dizer que nem outro Evangelho é. Havia judaizantes que se converteram ao cristianismo. E eles estavam perturbando os irmãos daquela região, os gentios convertidos,
eles precisavam não só crer no nome do Senhor Jesus, eles precisavam também se circuncidar, eles precisavam guardar a lei de Moisés, o sábado. Isso perturbava de tal maneira aqueles irmãos que deixava-os confusos, e muitos meus irmãos aqui aderiram às tradições do judaísmo. Alguns já tinham se circuncidado. Paulo vai dizer lá no capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. Aqueles que se circuncidaram, Paulo vai dizer no versículo 4 do capítulo 5, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Essa era a situação daqueles irmãos que haviam recebido o Evangelho. Eles estavam decaindo da graça porque eles estavam aderindo à tradição do judaísmo. E é isso que Paulo está combatendo aqui, meus irmãos. Isso é tão forte que houve uma controvérsia e Paulo, juntamente com Barnabé, levou essa demanda lá para a igreja de Antioquia, em Atos capítulo 14. Vamos dar uma olhada lá. Essa controvérsia que havia perturbado os gentios, que haviam sido convertidos ao cristianismo. Atos 14. Ou melhor, Atos capítulo 15. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, aqueles irmãos gentios que se converteram ao cristianismo, eles diziam assim, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Esses homens, eles estavam, meus irmãos, atacando a suficiência de Cristo. Esses irmãos, eles estavam atacando o apóstolo Paulo por causa da sua mensagem. Eles estavam atacando a Cristo, dizendo que só o sacrifício de Cristo na cruz não era suficiente para perdoar pecados. Eles também criam em Jesus, eles criam na graça, mas eles diziam, mas se não se circuncidarem, se não guardarem a lei de Moisés, não podereis ser salvo. Entende por que Paulo está admirado? É por causa disso, porque aqueles irmãos, eles estavam se submetendo aos costumes dos judaizantes. E aí vai dizer que tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, aqui é a igreja de Jerusalém, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Mas olha, sempre aqui, alguns da seita dos fariseus e os judaizantes, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Que confusão, né? Aqueles judeus que esperavam o Messias, eles creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, mas eles tiveram grandes dificuldades de deixarem as suas tradições. E na velha aliança, quando o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão, ele disse que deveria ser circuncidado, né?
todos da sua casa, incluía escravos, incluía todos os que estavam agregados à casa. E esses judeus, eles tinham dificuldade de entender que aqueles gentios convertidos, eles não precisariam se circuncidar. Essa é a grande perturbação que estava acontecendo ali na igreja aos Gálatas, meus irmãos, e Paulo estava profundamente triste com tudo isso, perplexo, porque eles estavam se voltando para outro evangelho, que na realidade não é nem outro aspecto de evangelho, não é nem outra espécie, na realidade nem evangelho é. Eles estavam decaindo da graça, da qual o homem é justificado pela graça e a fé no nosso Senhor Jesus, e eles estavam agora querendo se aperfeiçoar nas obras, nos méritos humanos. E Paulo está refutando isso. Veja que ele vai dizer que admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. Paulo entendia que aqueles irmãos haviam sido chamados pelo Senhor. No verso 15 ele vai dizer, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. O chamado é um chamado eficaz do nosso Senhor. Paulo entendia que aqueles irmãos, eles de fato eram cristãos, que foram chamados. Então, tal que no capítulo 5, no verso 10, ele vai dizer, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo sabia que ele estava escrevendo a homens que foram chamados, mas que estavam caindo da graça. E algo interessante, meus irmãos, é que nós, como eleitos do Senhor, em algum momento a gente vai cair, a gente vai pecar, mas aqueles que são chamados de maneira eficaz, eles não permanecerão no seu estado de pecado. Uma hora eles irão entender que estão fazendo aquilo que não agrada ao seu Senhor e se arrependerão dos seus pecados. Mas o cristão de verdade, ele não permanece no seu pecado e no seu erro. Era esse evangelho que aqueles irmãos estavam se voltando, um evangelho que nem evangelho era. Paulo, ele está aqui combatendo isso. E como eu falei, Paulo, ele, antes de escrever as suas cartas, ele fazia recomendações antes de começar a condenar. Ele usava as palavras de louvor, de encorajamento, antes de usar palavras de crítica e advertência, que foi oposto aqui em Gálatas. Ele usou palavras de advertência, de crítica, porque a mensagem era urgente. A essência do evangelho estava sendo turvada, estava sendo perturbada por aqueles judaizantes. E o que é interessante, meus irmãos, eles eram da igreja. As heresias, elas surgem de dentro da igreja. As falsas doutrinas, elas surgem de dentro das igrejas. O nosso inimigo, é claro que há o inimigo externo, mas o que tem assolado a igreja ao longo da sua história são os falsos mestres, os falsos pastores, que têm levantado falsas doutrinas e têm perturbado, sim, a igreja. E como é que a gente pode contextualizar com o nosso cenário atual? Como é que essa carta pode ser útil hoje a nossas igrejas evangélicas do nosso Brasil? Será se está sendo pregado outro tipo de evangelho no nosso meio? Você tem identificado, irmão, algum outro tipo de evangelho no nosso meio? Hoje nós vivemos uma situação muito triste. É de admirar a situação que hoje as igrejas do nosso país elas vivem. Nós aderimos o misticismo, o sincretismo religioso, o misticismo que
fala do copo com água. O misticismo que coloca o sal grosso no seu tempo. O misticismo que fala da toalha suada, da rosa ungida. Isso tudo são coisas que afastam o povo de Deus do verdadeiro evangelho. Isso tem acontecido, meus irmãos, até hoje no nosso meio. E essa mensagem que Paulo está falando aos Gálatas, ela serve para nós hoje. Essa mensagem não é só para aqueles que ainda não ouviram o evangelho, é para nós que estamos hoje incluídos no povo de Deus. Esse evangelho que é falso, que não é genuíno, ele afasta o povo de Deus. Nós temos ouvido também um evangelho que exalta a autoestima do homem, um evangelho que é antropocêntrico. Pastores que dizem que sim, o centro do evangelho é Cristo, mas o centro de Cristo é você. Esse é o tipo de evangelho que nós temos ouvido hoje. Tudo que ele fez na cruz foi por você. Você já ouviu isso? Isso é uma deturpação do genuíno evangelho. O que Cristo fez na cruz, claro que foi por nós, mas ele fez em obediência ao Pai. Tudo que ele faz, o comer, o beber dele, ele faz para o Pai. Ele morreu na cruz porque ele fez isso em obediência ao Pai. Não é porque você é o centro, eu sou o centro. Esse evangelho não é verdadeiro. Então, Paulo está combatendo aqui, meus irmãos, esse falso evangelho. Esse evangelho que nem evangelho é. E ele tendo dito isso, mostrando a sua admiração, a sua perplexidade, ele continua: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Paulo está aqui proferindo efetivamente uma maldição para aqueles que pregam um evangelho distorcido. E essa maldição, meus irmãos, Paulo ele vai rogar também até mesmo a ele. Até mesmo ele ou um anjo que viesse do céu pregasse um evangelho diferente, seria considerado maldito. Porque o evangelho verdadeiro, genuíno, é o evangelho da graça. É um evangelho que justifica o pecador, não por mérito humano, não por obras da lei, mas é mediante a fé. Eu e você hoje estamos aqui pela graça do Senhor. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. O que há de bom em você, o que há de bom em mim? Mas simplesmente o Senhor nos chamou pela sua graça em Cristo. E nós devemos, meus irmãos, nos manter vivos nessa verdade. Em Cristo agora, nós somos nova criatura. Paulo ele vai dizer que sempre foi pela fé. Ele vai falar lá no capítulo 3, da experiência de Abraão, ele vai dizer, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sempre foi fé. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas, ou melhor, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ele vai dizer, no verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Era isso que aqueles homens estavam fazendo, atacando o genuíno evangelho, dizendo que só a fé em Cristo Jesus não era suficiente. Era preciso mais.
era preciso obras, era preciso circuncidar, era preciso guardar os sábados. Estavam atacando Paulo, dizendo, não, esse evangelho que ele prega é um evangelho de segunda categoria. Na realidade, questionava até mesmo a sua autoridade. A sua autoridade, ela vem de homens. E Paulo está dizendo que não. Eu faço saber, porém, meus irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas diante de uma revelação de Jesus Cristo. Há estudiosos que dizem que o Senhor Jesus, ele se revelou ao apóstolo Paulo durante um bom período, trazendo clareza, luz, aquele conhecimento que ele tinha da lei e do judaísmo, e desvendando os seus olhos para ele entender que tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo se apontava para Cristo. E Paulo compreendeu isso perfeitamente. Então ele está dizendo, não, a minha autoridade, ela vem de Deus. Foi Ele que me escolheu. E é por isso que eu sou um mensageiro oficial, eu tenho autoridade para pregar esse evangelho. A minha mensagem é uma mensagem oficial, é verdadeira. Então Paulo aqui ele faz a defesa não só do evangelho, mas também do seu apostolado, porque ao atacarem o seu apostolado, estavam atacando também a mensagem do nosso Senhor. Então aqui ele está dizendo que seja maldito aquele que prega outro evangelho. Que seja maldito. Seja ele quem for, seja um anjo vindo do céu, seja eu mesmo, seja os meus cooperadores, que seja anátema. E repito, assim como já dissemos, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Meus irmãos, até hoje a gente ainda enfrenta essas dificuldades, né? Tem pessoas que acham que elas precisam cumprir algumas promessas, alguns rituais para estarem dignos diante do Senhor. Alguns irmãos nos criticam porque nós comemos carne de porco. Alguns irmãos nos criticam porque nós não guardamos o sábado. E tem muitos irmãos ainda que ainda ficam inseguros ainda com isso. Tem muitos que acham que nós não somos genuínos cristãos porque nós não guardamos o sábado, porque nós ainda comemos carne de porco. Isso é acrescentar mérito humano naquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez plenamente na cruz. Igreja, você não precisa fazer nada para ter a certeza da sua salvação. É claro que eu não estou dizendo que você vai viver uma vida dissoluta, uma vida que desagrada ao Senhor. Você vai sim, quando o coração do homem é transformado, regenerado pelo Espírito Santo, o desejo dele não é mais de servir ao Senhor que ele servia antes, a sua carne, mas servir a Cristo. Ele vai querer fazer o possível para agradar ao seu Senhor, mesmo sabendo que nós não podemos cumprir cabalmente a lei do Senhor, mas alguém já fez. Cristo Jesus. Nele nós somos nova criatura. E você, igreja, agora vai desejar servir ao Senhor da melhor maneira, mas não querendo acrescentar mérito humano, porque você sabe que Cristo já fez isso. A justiça de Deus, ela requeria a nossa morte, a nossa condenação. Mas quando Jesus ele se fez carne, e ele cumpriu a lei do Senhor de maneira cabal, perfeita, e morreu por causa das nossas iniquidades, e ressuscitou por causa da nossa justiça, o nosso Deus está perfeitamente satisfeito. A justiça dele foi requerida. Em Cristo Jesus, igreja, os nossos pecados são perdoados. Olha que graça. Por que nós vamos deixar essa graça? Uma graça que é tão maravilhosa. Por que nós vamos querer acrescentar obras humanas? Por que nós vamos querer mudar desse evangelho para outro evangelho? Irmãos presbiterianos reformados estão deixando a igreja presbiteriana reformada
e buscando outro evangelho. É um alerta para nós. Cuidado para que nós não estejamos na vida monótona demais e acharmos que pela demora nós devemos fazer algo. Mas você deve ser alimentado na esperança, na bendita esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que prega outro evangelho, ele é considerado maldito porque ele está debaixo da ira de Deus. E Paulo, ele não era um bajulador, ele não queria agradar a homens. Ele queria agradar a Deus, a Jesus Cristo. E ele fala isso, que eu não estou aqui para agradar a homens, porque eles eram acusados de, quando estava entre os gentios, se comportava como os gentios, como foi lido em 1 Coríntios 9, né? Quando estava com os judeus, se comportava como os judeus. Meus irmãos, isso era tão difícil para aqueles judeus que foram convertidos ao cristianismo, que até o próprio Paulo, né? Ou melhor, Pedro, diz que o apóstolo Paulo, ele repreendeu Pedro, né? Quando ele estava lá na igreja de Antioquia, ele comia juntamente com os cristãos gentios, mas quando chegou alguns de Tiago, né? Ele se afastou. E Paulo criticou Pedro duramente pela hipocrisia dele. O negócio era tão sério que até o próprio Barnabé se afastou. E Paulo criticou ele, porque ele se comportava como judeu, quando estava com os judeus, quando estava com os gentios, comia com os gentios, mas ele tinha ainda temor de homens. Chegou alguns dos judeus e ele se afastou. E Paulo criticou. Meus irmãos, a essência do evangelho é que o homem é justificado pela graça do Senhor, mediante a fé em Jesus Cristo. O evangelho é simples. É o que Paulo está dizendo no capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados nele. Nós vivemos em Cristo. Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 6, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E eu quero concluir, meus irmãos. O versículo 10, Paulo vai dizer, porventura procuro eu agora agradar ou o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Os adversários de Paulo na Galácia atacaram não apenas o evangelho, como eu falei, mas também o seu mensageiro. Uma das acusações era que Paulo pregava uma forma fácil de evangelho, que não exigia circuncisão nem obediência às leis, como eu já havia falado anteriormente. No capítulo 4, verso 10, está relatando isso, no capítulo 5, verso 11 também. A nossa confissão de fé, no capítulo 20, ela vai falar da nossa liberdade cristã e da liberdade de consciência. Eu quero ler só um ponto aqui. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos do delito e do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal e das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus
em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial, a que estava sujeito a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Essa é a nossa liberdade que nós temos em Cristo. Não estamos mais debaixo de um jugo que nem mesmo aqueles que diziam que deveriam ser circuncidados, guardar os sábados, nem eles mesmos conseguiam guardar. E eles estavam querendo pôr esse jugo sobre aqueles irmãos. Para concluir, meus irmãos, Paulo ele escreve essa epístola com um propósito de quê? De neutralizar esse perigoso erro e reafirmar o glorioso evangelho da livre graça de Cristo Jesus. A justificação é somente pela fé, sem as obras da lei, sem mérito humano. Leva os crentes a adorarem em fé e comprovarem o seu caráter genuíno por meio de uma vida em que o fruto do Espírito fosse abundante. Paulo ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 2 uma defesa, ele faz uma defesa do seu apostolado. Do 3 ao 4 ele faz uma defesa do conteúdo do Evangelho. E no capítulo 5 e 6 ele fala de que maneira nós podemos aplicar isso na nossa vida, vivendo no Espírito. Então, essa é a mensagem, meus irmãos, que eu queria trazer para nós hoje. Cuidado com esse outro evangelho que está sendo propagado nas nossas igrejas, para que você não seja cooptado, para que você não seja enganado, mas para que você permaneça firme na graça do nosso Senhor Jesus. Nele nós vivemos, nele nós temos paz com Deus, nele nós temos agora livre acesso a Ele, é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos na presença do nosso Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua graça manifestada em Cristo Jesus em nossa vida. Obrigado, Pai, porque a salvação ela não está baseada em obras, em méritos humanos, mas ela é baseada na Tua graça. Paulo vai falar em Romanos 8 que aqueles que o Senhor predestinou, o Senhor chamou, e no tempo determinado pelo Senhor, o Senhor nos chamou pela pregação do Evangelho, e nós ouvimos a voz do bom pastor, e nós, de maneira irresistível, desejamos servi-lo, porque o Senhor mudou o nosso coração, que era de pedra, em coração de carne, nos dando o Espírito Santo. E graças a esse chamado, o Senhor também nos justificou em Cristo Jesus, e o Senhor também nos glorificou, a obra já está consumada. Nós só estamos esperando, Senhor Deus, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a permanecermos firmes, ó Pai, nessa verdade que é tão viva, que é tão vital para o Teu povo. Essa união que nós temos com Cristo é que nos dá vida. Não deixa que nós venhamos a nos desviar dessa verdade tão fundamental, da essência do Evangelho. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos faça perseverante em todo o tempo. Não deixa-nos temer a homens, não deixa-nos nos perturbar com as circunstâncias da nossa vida, mas que tudo venha contribuir para o nosso bem, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito.
Assim nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.